do Brasil e a divisão regional do Brasil. Os estados brasileiros não têm a mesma autonomia que têm os Estados Unidos, da América e as províncias canadenses, que são exemplos de estados federativos, onde existe uma verdadeira descentralização do poder. Nesses países, os estados podem legislar sobre assuntos jurídicos como divórcio, aborto, pena de morte e outros, com leis diferentes das leis de outros estados e da União. Por outro lado, o sistema tributário brasileiro faz com que os corpos da União, aumentando a centralização do poder política pelo governo federal. Agora com a nossa repórter Marina Vieira. Boa noite. Você poderia dizer que você sabe um pouco sobre o tema divisão administrativa e divisão regional do Brasil? Para que serviu o Instituto Brasileiro Geográfica e Estatística? Para com a finalidade de conhecer melhor o território nacional e os dados estatísticos da população brasileira. Por que foram elaborados segundo os critérios de região natural? Duas primeiras divisões regionais. Como é definido a região ao conjunto? Tem um conjunto de elementos naturais, sociais e econômicos da região. Para complementar, eu vou apresentar o mapa da região. Eu vou apresentar o mapa de 1941 com 1945. O mapa 1941 aparece destacado 5 regiões. Já a divisão de 1945 aparece 7 regiões com algumas modificações. No primeiro mapa, a região sul apresenta menor número de estados, tanto nos dois mapas, a região norte encontra o maior número de estados. E sendo que a região centro-oeste, essa daqui, é a região sem saída para o mar, sem saída para o mar. De Marina Vieira para o As duas primeiras divisões regionais foram elaboradas segundo o critério de região natural. Compreende-se por região natural uma determinada área geográfica que passa a ser caracterizada segundo um ou mais aspectos naturais, como o clima, o relevo ou a vegetação. Já em 1969, o IBGE elaborou nova regionalização, adotando, desta vez, o critério de regiões homogêneas. E agora com a repórter Thaís Oliveira, vamos saber um pouco mais sobre esse tema. Boa noite. O que foi criado no governo de Getúlio Vargas? Foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é responsável principalmente por fazer o censo demográfico, uma pesquisa sobre a população e reúne dados como o número de habitantes de homens e mulheres. Qual foi a criação em 1942? Foi criado no território de Fernando de Noronha, situado no Nordeste. Foi a primeira mudança na divisão política do país após a incorporação do território do Acre ao Brasil em 1903. Essas mudanças só ocorreram depois da década de 1940. Em 1989, Fernando de Noronha tornou-se distrito do estado de Pernambuco. Qual foi a região que se cristalizou no coração do Brasil? Foi a região sudeste. A principal modificação em relação à divisão regional anterior de 1941. Com isso, Bahia e Sergipe passaram a ser Nordeste. Os outros estados, incluindo São Paulo, formaram a nova região Sudeste. Thaís Oliveira para o Jornal Notícias. Agora, para complementar o nosso assunto sobre o tema de hoje,
politicamente o Brasil é dividido em 26 estados, como vocês podem observar aqui. E um distrito, que é esse aqui, está vermelhinho, Distrito Federal. Essas unidades formam uma federação, a tal famosa República Federativa do Brasil. E agora, para completar mais o assunto, vamos falar com a nossa comentarista, Mayra da Silva. A divisão administrativa do Brasil o território do Brasil já passou por diversas divisões regionais. A primeira proposta de e logo depois ela transformou em surgido, tentando adaptar a divisão regional às características econômicas, sociais e sociais dos estados. A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990. Em razão das alterações da Constituição de 1988. O órgão responsável pela divisão regional do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como nós todos conhecemos, IBGE. E a divisão geoeconômica do Brasil é uma divisão que não segue limites territoriais dos estados, mas as condições econômicas da população. Agora vamos falar as perguntas para vocês. A primeira: como o Brasil é dividido politicamente e com essa divisão surgiu uma república? Qual foi? República Federativa do Brasil. Distrito Federal. Tá certo. Dividido em 27. 26. Não, 26. 26 estados. 27 unidades federativas.